Olá, amigos autoespectadores, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Papo de Garagem. Vocês devem ter notado que o meu olá não teve o entusiasmo de sempre. É impossível não se sensibilizar com o momento difícil pelo qual passam nossos irmãos gaúchos. Mas conforme mencionado no último episódio, hoje vamos apresentar uma maneira de vocês e suas empresas ajudarem sem necessidade de nenhum Pix. Fiquem conosco que vamos explicar como daqui a poucos segundos. Além disso, como em todo o primeiro programa do mês, vamos fazer aquela análise detalhada sobre o comportamento do mercado de novos e usados no mês passado, trazendo os nossos amigos Milad Kalumy e Enilson Salles para conversar conosco. E para fechar, teremos uma super entrevista com o vice-presidente da General Motors do Brasil, Fábio Rua, que vai falar, dentre outros assuntos, sobre as estratégias de curto e médio prazos da montadora, envolvendo veículos elétricos puros, híbridos e combustão. Então vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil, e em poucos segundos estaremos de volta. No último ano eu cheguei a lugares que eu sempre sonhei. Se hoje o Brasil me conhece, eu só tenho a agradecer. Agora, olhando pra frente, eu tenho um novo desejo. Ir cada vez mais longe. Um ano de AWM no Brasil. Olá, Revolução. Hello, Tomorrow. Falando em patrocínio, é importante lembrar que o nosso programa tem como patrocinadores, além da GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy, a Unidas, a Jet Dynamics e apoiado pela Abla e Fenalto. Visitem os sites deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Resenha. Amigos autoespectadores, todos nós estamos consternados com a tragédia que se abateu sobre nossos irmãos gaúchos e muito felizes de observar o nível de engajamento de todo o povo brasileiro. Porém, mesmo sem total domínio da gravidade dos reflexos destrutivos da inundação, é fácil perceber que o resultado da mobilização atual será insuficiente para enfrentar os meses, quiçá anos, de um trabalho de recuperação que será árduo, será penoso e que vai consumir recursos financeiros muito elevados. Todo o engajamento da sociedade está sendo imprescindível no momento, mas PIX e doações não serão suficientes para o processo de retomada de famílias e empresas, até porque a capacidade econômica de nossa população está estrangulada de tanto imposto para pagar. Por isso, peço toda a atenção de vocês para esse vídeo que, em apenas 90 segundos, apresenta uma iniciativa complementar apoiada pelo programa Papo de Garagem. Vejam como vocês e suas empresas poderão ajudar sem fazer Pix de qualquer espécie e sem desfalcar o seu caixa. O Rio Grande do Sul enfrenta uma crise sem precedentes, mas estamos aqui para mudar isso. O projeto Renove-RS surgiu da parceria entre a expertise em tecnologia e inovação governamental da GovTech Advisor com abordagem centrada no bem-estar social do Instituto Inuan Social. E precisamos da generosidade de sua empresa ao nosso lado. Nossa missão é simples: fornecer recursos para que as famílias possam recomeçar suas vidas e também ajudar as pequenas empresas que perderam tudo. A principal origem dos recursos a serem utilizadas neste projeto serão oriundos de doação por empresas de parte de seus impostos federais, conforme leis e regulamentos vigentes. A base legal possibilita a utilização desses recursos no apoio direto das famílias afetadas e, em contrapartida, gerando benefícios fiscais para as empresas apoiadoras. A aplicação dos recursos será localmente supervisionada pelas prefeituras-alvo do projeto e todas as etapas do processo serão auditadas pela empresa Trend Audit. Venha com a gente dar às famílias e aos empreendedores o apoio de que precisam. Junte-se a nós para podermos renovar esperanças e começar um novo futuro. Projeto Renove-RS. Fale com a gente hoje mesmo para saber como você pode fazer a diferença. Como puderam ver, todo o valor doado pelas empresas será recuperado através de incentivos fiscais oriundos de impostos federais e suportado por leis já vigentes, ou seja, não dependem de aprovação prévia de nenhum órgão. Além disso, a gestão do dinheiro apurado será feita em parceria com as prefeituras, entidades mais próximas de quem precisa de ajuda. E todo o processo será supervisionado por uma empresa de auditoria independente. Nós do Papo de Garagem agradecemos imensamente quem puder ajudar ou, no mínimo, compartilhar para quem vocês entendam que possa ajudar. Não tenho dúvida de que juntos, mais uma vez, faremos diferença. Muito obrigado. Bom, dando sequência ao programa, vamos analisar os números do setor automotivo no mês de maio. E para ajudar nessa missão, tenho o prazer de chamar o querido amigo Milad Kalumy. Grande Milad, seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem.
Ô Bacelar, o prazer é sempre meu estar aqui com você, com seus autoespectadores, podendo contribuir, agora de forma independente, mas de qualquer forma é sempre um prazer gigantesco estar com você, com seus autoespectadores. Bom, vamos lá ao que interessa. Então, Milad, conta para nós como foi o comportamento do mercado no mês passado. Bom, Bacelar, primeiro falando dos números absolutos de maio, né? Maio fechou com quase 182.500 unidades, né, entre carros e comerciais leves. 70% desses números com relação aos automóveis de passeio e 30%, né, números arredondados, sobre os comerciais leves. A notícia muito ruim é que em relação a abril, esses números foram 12% menores do que o mês passado. Mas a notícia positiva é que esses números representaram 9,8% superiores em relação ao mesmo mês de maio do ano passado. Então, se você analisar sobre o copo cheio, a gente está vindo novamente aí num viés de alta em relação a 2023. Um outro fator interessante é que se você também faz essa mesma análise com relação aos dias úteis, né, do ano passado e desse ano, esse ano com relação a abril a gente teve uma queda de 7,8%, mas com relação ao ano passado a gente teve um aumento de 15%. Então, sempre com relação ao ano passado a gente está tendo um estudo melhor, mas com relação a abril realmente a gente teve uma queda. Milad, e como anda aquela balança entre vendas diretas e varejo? Bacelar, as vendas diretas ainda não pegaram aquela tração que a gente estava aguardando aqui já para maio, né? Enfim, acho que vale a pena aguardar um pouquinho. A gente teve toda a problemática lá do Rio Grande do Sul, pode ter afetado um pouquinho. No geral, o Rio Grande do Sul representou uma participação muito pequena, costuma ser em torno de 5%, representou em torno de 2%, então acabou ocasionando, mas também não alteraria os números nas vendas diretas da forma como foi. No varejo, a gente teve quase 53,5% e nas vendas diretas 46,5%, né, 46,5%. Com relação ao mês de abril, as vendas diretas tiveram uma queda de 1,5 percentual. Então, nada tão ruim, mas também números que poderiam ser um tanto quanto melhores, né? Que a gente já estava esperando algo melhor. Só para ter uma noção, já ano passado, nesse mês de maio, a gente já estava com números um pouquinho superiores, na ordem de 48% com relação às vendas diretas. De qualquer forma, é aguardar um pouquinho mais, esses números tendem a subir. A gente tem a expectativa de que até o final do ano, quase 55% das vendas sejam de vendas diretas. Agora, Milad, e os eletrificados, hein? Eu li recentemente que as vendas andam em queda nos principais mercados mundiais. E aqui, como andam os números? Bacelar, esses eletrificados, né? O mercadinho sobe, desce, mercado que é tributado, enfim, uma série de situações aí. A última a gente sabe que está parado no Senado, né? Inclusive a medida provisória caducou, então provavelmente em breve aí a gente vai ter uma lei regulando novamente aí a questão dos procedimentos do mover. Então tá um rolo danado essa história, mas enfim, acho que nada que vai ser insanável, né, no médio e longo prazo. Imagino que seja algum tipo de negociata aí que o nosso querido Poder Legislativo está barganhando aí junto ao governo federal. Coisas que infelizmente acontecem no Brasil. Mas vamos ao que interessa aqui, né, falar um pouco dos números, né? Com relação a maio, a gente teve uma queda dos veículos eletrificados, né, com relação a abril. A gente fechou com quase 11.600 unidades vendidas em maio, contra 15.200 unidades de abril, mas também fazendo aquela reflexão com relação a maio de 2023, foram 6.600 unidades ano passado, então representa aí um grande aumento de quase 180% nesse mercado, né? É o que a gente vai ver daqui para frente. A gente tem uma projeção de números para os veículos eletrificados que vão atingir em torno aí de 50% da participação do mercado, incluindo os mild hybrids. Tem uma parte das pessoas que não consideram esse tipo de veículo como híbridos, mas enfim, né, colocando esse tipo de veículo como um híbrido também, a gente vai ter uma participação próxima aí de 50% do mercado para 2030. Milad, para fechar o assunto eletrificados, como anda o ranking dos mais vendidos nesse segmento? Bacelar, com relação ao ranking de vendas em maio agora dos veículos eletrificados, né? A BYD domina, a gente tem basicamente aí o mesmo cenário, né? A BYD dominando o mercado. A gente tem aí grandes players como Toyota também, como sempre, grandes players dentro desse mercado, dentro desse segmento. O gráfico indica a composição dos top 15, né, dentro desse mercado. Então a gente vê os veículos que a gente costuma sempre verificar. A Volvo, os veículos mais de alto valor agregado, Volvo, Porsche também dentro desse ranking. A Toyota, a Great Wall, por intermédio
dos dois produtos que ela tem. Enfim, esse ranking é um ranking bem interessante, mas realmente se destaca a composição da BYD na participação de mercado. Lembrando que a BYD, há 10 anos atrás, estava no mercado brasileiro com a composição dos pesados somente e atuando dentro do mercado de automóveis somente há 3 anos. Entrou no mercado automotivo há 3 anos aqui no Brasil. Claro, já está nesse mercado há muitos anos lá fora, mas aqui no Brasil já vinha estudando o mercado há muito tempo e está colhendo os frutos agora. Milad, falando em ranking, como ficou a visão geral de maio em termos de modelos e marcas? Alô você, olho vivo para não perder nenhum detalhe. Bacelar, a questão aqui das marcas e modelos, para a gente encerrar aqui esse assunto sobre as vendas, novamente com relação a maio, a gente não vê com relação às marcas uma movimentação tão substancial quanto a gente, em relação aos últimos meses. A gente vê a Stellantis, por intermédio da Fiat, mas a Stellantis dominante no mercado brasileiro, com o segundo lugar numa briga um pouco mais acirrada aí entre Volkswagen e GM, mas bem distante, quase a soma das duas da participação de mercado da Stellantis como um todo. Então a gente vê uma evolução muito grande do que a Stellantis conquistou ao longo dos últimos anos aqui no mercado brasileiro. Então a gente vê um acirramento realmente da briga e da participação, por intermédio até do que a gente percebe com relação aos automóveis, aos modelos. O Polo perdeu a liderança agora no mês de maio. No mês passado esteve como líder, agora a Estrada recupera, muito em função das vendas diretas que ocorrem com relação à Estrada nesse segmento, mas enfim, o terceiro lugar com o Onix. Então, novamente, a gente vê um acirramento muito grande. O quinto lugar com a T-Cross, são sempre aqueles veículos que tendem a vender bastante, Polo, Onix nos segmentos de entrada, a T-Cross no segmento de SUV, seria com a Tracker também, mas a Tracker é um pouco mais deslocada. Mas novamente, você tem a Estrada vendendo demais e aí o Polo vendendo bem também junto com o Onix, mas depois os outros numa briga acirrada ali entre 5.000 e 6.000 unidades. Então essa faixa vai variar bastante a questão dos modelos. É isso, basicamente é isso, sem tantas alterações nesse sentido, sem tantas grandes novidades. A gente mostra aí para vocês os top 15 daquilo que está acontecendo, então a gente entende. A Estrada dominante com 6% e aí os outros uma briguinha um pouco mais acirrada no mês a mês. Amigo Milad, agradeço imensamente por mais esse show de informações. Certamente nossos autoespectadores estão muito agradecidos também. Bacelar, como sempre, você sabe que o prazer aqui é meu, Tá dividindo esse espaço com você, podendo aprender um pouco também com você, com os outros convidados, com os outros participantes. Para mim sempre é um orgulho poder estar com você, dividindo essas opiniões com você, com seus autoespectadores. É um prazer imensurável aqui poder estar dividindo esse tempo com você. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Amigos autoespectadores, alguma informação adicional sobre o mercado de novos que gostariam de ver aqui? Não deixem de encaminhar suas sugestões. Bom, como sempre, para deixar nossa análise de mercado bem completa, precisamos conferir também como anda o mercado de usados, não é mesmo? Então, está na hora de convidar o presidente da Fenalta em pessoa para nos atualizar sobre esse importantíssimo segmento de mercado. Salve, meu amigo Nilson. Seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem. Conta pra gente como se comportou o mercado de usados em maio. Olá, Bacelar. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês do Papo de Garagem, participando desse programa maravilhoso e tentando compartilhar com vocês como que foi o mercado do mês de maio de seminovos e usados. A gente no mês de maio teve um soluço, um pequeno problema que é importante explicar para vocês. Nós tivemos o problema das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, que fez com que a gente tivesse uma quebra de 30% na produção, ou seja, 30% no volume de negócios de toda a região sul. Por quê? Porque 30% dos negócios estão concentrados na região metropolitana de Porto Alegre. Portanto, o que a gente tem na realidade é um mercado flat com os desarranjos que a gente teve por conta das enchentes, por conta das inundações no estado do Rio Grande do Sul. Ainda assim, a gente teve uma quebra de 8% em todo o país por conta desses 30% da região sul, e ainda assim, no acumulado, a gente está 6,6% em volume acima do último ano. Então a gente ainda tem uma perspectiva legal se a gente conseguir recuperar
esse tempo perdido que foi praticamente esse mês que passou, e achamos que temos mais um mês aí para poder voltar a começar a rodar o mercado da região metropolitana de Porto Alegre. Então, é importante dizer para vocês que o mercado está pujante, o mercado está firme, mas que a gente teve esse problema específico e pontual, porém que afeta todos os nossos números. Agora, Nilson, assim como no caso dos veículos 0 km, nossos autoespectadores ficam aqui ansiosos para ouvir as suas dicas valiosas sobre os modelos mais vendidos, especialmente aquelas movimentações no ranking que merecem mais destaque. Alô você, olho vivo para não perder nenhum detalhe. Falando dos modelos mais vendidos em maio, a gente pode dizer para vocês que o Volkswagen Gol continua líder incontestável em primeiro lugar, seguido sempre pelo Palio e pelo Uno. Mas tem uma troca de posições que isso vem alterando passo a passo. Então, o HB20 começa gradualmente a galgar espaços entre o top 10, o Onix começa a seguir o HB20 e o Ford Fiesta, o Ford Ka e a Corolla começam a ficar mais para trás. Isso porque os volumes de veículos mais novinhos, do 0 a 3 anos e do 3 a 8 anos, eles começam a substituir gradualmente os mais velhinhos. Em sendo assim, os mais velhinhos e modelos mais antigos, como Ford Ka, Ford Fiesta e o Celta, eles começam a cair gradualmente no top 10, dando espaço para os veículos mais novos, que são o HB20 e o Onix. Meu amigo Nilson, agradeço imensamente por mais esse show de informações. Certamente os nossos autoespectadores estão muito agradecidos também. Pessoal, com isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês e prometo que no mês de junho a gente volta com os novos números do mercado para fazer com que esse nosso querido programa seja tão bem abastecido de informações quanto tem sido ao longo do tempo. Um abraço para o Bacelar e um abraço para todos que participam do programa. Amigos autoespectadores, alguma informação adicional sobre o mercado de usados que gostariam de ver aqui? Não deixem de encaminhar suas sugestões e visitar o site da Fenalto. O link está aqui embaixo nos comentários. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão. Não deixe de se inscrever no canal e assista nossas dicas para tomar sempre a melhor decisão. Bom, seguindo em frente, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro Entrevista. Mas antes, é importante lembrar que este programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy, a Unidas e a Jet Dynamics, e é apoiado pela Abla e Fenalto. Visitem os sites deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. Hoje teremos a honra de receber o vice-presidente da General Motors América do Sul, uma das mais tradicionais empresas da história da indústria automotiva mundial, o amigo Fábio Rua. Fábio é, desde outubro de 2022, vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e ESG da GM, na liderança de uma equipe multidisciplinar que atua em diversos países da região, tem como missão contribuir para a criação de um futuro com emissão zero, acidente zero e zero congestionamento. Anteriormente, Fábio atuava como diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios para a América Latina e líder global de ESG da IBM. Antes disso, passou pela GE, pela Embraer, pela Vale, pela Michan Brasil, onde ocupou funções de liderança relacionadas às áreas corporativa e institucional. Fábio é graduado em Relações Internacionais, pós-graduado em Diplomacia Econômica e mestre em Gestão de Negócios Internacionais. Fábio também é cofundador do movimento Brasil País Digital, que se dedica à construção de um país mais digital e menos desigual. Atualmente, também é vice-presidente da Anfávia, presidente do Comitê ESG da GM América do Sul e presidente do Conselho Administrativo do IGM, que é o Instituto General Motors. Fábio, é um enorme prazer te receber aqui no programa Papo de Garagem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Ô, Bacelar, obrigado a você, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou à disposição. Fábio, você representa uma marca bastante popular entre os brasileiros. E considerando que boa parte da nossa audiência é formada por consumidores de produtos e serviços da indústria, nada mais natural do que começarmos falando do portfólio da GM. Primeiro, vamos falar sobre os veículos que vocês já lançaram esse ano. O novo Spin, a nova S10, a nova Trailblazer, o que elas representam para a estratégia de vocês e o que eles trazem de novidades? Bom, Ricardo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E obrigado pela primeira pergunta, porque me dá a oportunidade de falar um pouquinho por toda a transformação pela qual a GM vem passando e que se materializa no ano de 2024 como uma das suas maiores transformações no Brasil, na América do Sul e no mundo.
né? Esses 3 carros que você mencionou, a Spin, a S10 e a Trailblazer, eles têm aí uma transformação que ela vem no sentido de, primeiro, atualizar o design global da marca. Segundo, trazer uma estrutura tecnológica de conectividade, de segurança único e jamais antes visto nos carros da Chevrolet, né? E terceiro, né, adaptações bastante profundas do ponto de vista de engenharia. Por exemplo, te dou aqui alguns números. A Spin, que foi lançada no começo desse ano, ela vem com 11% adicional de economia de combustível. A gente fez uma série de reconfigurações no nosso motor. É um motor que já vinha sendo utilizado em outras versões, mas ele passou por uma adaptação muito importante, que não só traz maior, obviamente, economia de combustível, mas é um motor mais silencioso, é um motor que tem um torque instantâneo maior, é um motor que traz, sim, né, uma percepção muito clara para o consumidor de que houve uma mudança importante, por dentro e por fora. Você vê o carro por dentro, né? Todo, né, a gente chama aqui, né, o nosso cockpit, né, que ele está totalmente digital, ele tem uma série de funcionalidades importantes que ajudam, né, o motorista na sua dirigibilidade e no seu prazer, né, em ter todas as funcionalidades à sua mão na hora que ele quer, né, ouvir um som, na hora que ele quer quer buscar aí alguma informação específica sobre o carro. A S10 e a Trailblazer, da mesma forma, passaram por mudanças bastante importantes. São praticamente, né, novos carros, embora estejam na mesma plataforma, você vê por dentro, você vê por fora, né? São carros assim bastante transformados do ponto de vista estético e principalmente do ponto de vista de conectividade, segurança, né, e design. São carros que estão campeões de venda, né, da Chevrolet. Você vê a Spin é o carro de 7 lugares mais vendido do Brasil há muito tempo. A S10 faz parte aí de um hall, né, de carros que a gente vende, que o mercado cada vez mais vende, né? 1 a cada 5 carros no Brasil, vendidos no Brasil, é picape, né? A S10 está aí para brigar, né, pelo primeiro lugar aí na colocação das picapes mais vendidas. Temos também a Silverado, que foi lançada no ano passado, né, uma versão totalmente nova e restilizada da Silverado. Temos a Montana, então uma vertente muito importante de picapes sendo agora, né, robustecida com a chegada da nova S10. Se você somar aí mais economia de combustível, mais torque, mais tecnologia, é uma combinação que qualquer consumidor dos dias de hoje deseja de um produto, né? Parabéns aí pelos novos lançamentos. Mas ainda falando de produtos, agora só pensando no que ainda está por vir, qual a visão da GM em termos da futura matriz energética automotiva nacional? Vocês também enxergam um futuro eclético, com espaço para veículos elétricos puros, híbridos e a combustão? Como vocês pensam em traduzir essa visão nos futuros lançamentos? Aliás, ano que vem vocês farão 100 anos de Brasil, não é isso mesmo? Vem aí algo especial para comemorar uma marca tão significativa? É isso mesmo. O futuro, na nossa visão, Bacelar, ele não só é eclético, mas ele é cada vez mais sustentável. Então, o nosso portfólio de produtos que vai sendo modernizado ao longo deste ano, são 6 lançamentos, né? A gente já trouxe 3 aqui, como eu mencionei na pergunta anterior, né? Spin, a S10 e a Trailblazer. Nos próximos meses agora vem a Blazer 100% elétrica, vem a Equinox 100% elétrica e até o final do ano vem mais uma novidade, que eu ainda não posso dizer qual é, mas são carros que os que são a combustível são carros cada vez mais eficientes do ponto de vista energético. Os carros 100% elétricos são carros, né, zero emissão, como você mencionou na apresentação do seu programa, né, essa nossa visão 000, sendo a zero emissão, eu diria, uma das mais presentes e mais importantes. A GM tem cada vez mais, meu caro, uma visão de sustentabilidade que está claramente incorporada nos projetos dos carros que a gente, né, vende, tem vendido e seguirá vendendo. Se eles não estiverem ainda totalmente elétricos, serão cada vez mais sustentáveis, cada vez mais eficientes do ponto de vista energético, como eu coloquei no começo da resposta. A gente tem, sim, uma visão de hibridização do nosso portfólio de veículos. A gente tinha, até pouco tempo atrás, e de uma forma muito transparente, um futuro elétrico sem passar por nenhum tipo de tecnologia intermediária, tecnologia de transição. E, após algum tempo, né, pesquisando com os nossos clientes, entendendo as demandas de mercado, entendendo as ofertas, e aí, como você falou, aí de potenciais novos combustíveis, matriz energética, como temos uma matriz extremamente, né, renovável aqui no Brasil, por que não pensar em tecnologias da transição que poderia trazer para o nosso cliente, né, um portfólio de veículos em todas as camadas de preço, em todas as camadas, né, em todas as etapas aí do desenvolvimento tecnológico, para que ele possa optar pelo que melhor se adequasse às necessidades dele. Então, a gente em breve terá carros híbridos, sim, a gente terá carros, né, a combustão que seguirão fazendo essa transição, até que em 2035, e essa é uma visão global da GM, a gente não produza mais carros a combustão, nem nos Estados Unidos e nem em lugar nenhum do mundo. É uma visão que já vem, né, se materializando há muito tempo.
a gente vem avançando pelos lançamentos elétricos que eu mencionei agora, pelos que virão no futuro, você vai perceber que é inequívoco a nossa determinação para que a gente chegue em 2035 com um futuro 100% elétrico. Mais uma vez, o mercado brasileiro é um mercado que pede por soluções alternativas. Temos hoje uma questão que, para mim, é um pouco mais mito do que realidade, mas é a questão da infraestrutura, né? Muitos dizem, poxa, eu não posso ter um carro elétrico porque eu não tenho estações de recarga em todos os lugares, os eletropostos ainda não são realidade em todas as principais, né, cidades do país, e, portanto, eu fico inseguro em ter um carro elétrico e ter que, né, fazer figa para que na próxima esquina eu encontre uma estação de recarga livre e funcionando para que eu possa carregar meu veículo. Mas a gente tem alguns números, Bacelar, que eu trago aqui para você, que dão conta de que, primeiro, 9 entre 10 consumidores de carros elétricos no Brasil, eles têm na sua casa uma estação de carregamento. Né? Eles têm, quando compram um carro, muitas das empresas, né, das fabricantes, vendem junto com o carro, né, o wallbox, né, a estação de recarga. Outros, né, presenteiam o consumidor com o wallbox, né, e esse wallbox é utilizado para fazer 90% das recargas desse consumidor. Com o detalhe de que o custo equivalente, você sabe muito bem disso, obviamente, né, os seus telespectadores, aí, as pessoas que olham o seu canal, também sabem disso, mas o custo equivalente da energia, se comparado com o custo de um combustível fóssil como a gasolina, ele chega a 4 vezes menos do valor de você encher um tanque de gasolina com um tanque equivalente de energia. Portanto, não só eles carregam em casa, como eles carregam em casa com muito mais economia. Né? E ao longo do tempo a gente percebe que a infraestrutura também está sendo endereçada. Né? Está sendo endereçada por governos, está sendo endereçada por privados que vêm, né, no investimento em infraestrutura e eletropostos e coisas que vai, uma oportunidade de monetizar, que hoje, na maioria dos lugares em que a gente vai, a gente identifica, né, essas estações de carregamento gratuitas. Em breve isso vai ser cada vez mais monetizado e o problema da infraestrutura passa a não ser tão crítico assim. Portanto, a gente entende que, primeiro, essa transição é uma transição talvez curta, né? Se a gente pensa no longo prazo, o híbrido é uma alternativa, não será uma alternativa para sempre, porque o custo do carro elétrico passa a ser cada vez mais baixo, o custo da energia cada vez mais baixo, o custo de manutenção cada vez mais baixo, e a complexidade da mecânica do carro é completamente outra, né? A gente tem no carro elétrico aí um equivalente, dependendo do carro, a 100, 200 componentes versus 1.000 componentes que tem um carro a combustão versus 1.200 componentes que tem um carro híbrido. Portanto, a complexidade e o custo de manutenção acaba ficando mais baixo. Por fim, você perguntou do nosso centenário. Sim, 2025, a GM no Brasil fará 100 anos. 100 anos de inovação, 100 anos de reinvenção, 100 anos passando por todos os ciclos políticos, econômicos, tecnológicos, né, pelos quais o nosso país passou, nós passamos. Somos a única montadora que completa 100 anos no Brasil, sem nunca ter saído do país, sem nunca ter deixado de investir e de acreditar no nosso Brasil. Isso me dá um orgulho enorme a todos os funcionários da General Motors. E sim, virão surpresas por aí, a gente sem dúvida nenhuma começa a comemorar esses 100 anos no 99. Né? A gente anunciou recentemente um ciclo novo, a primeira etapa do nosso novo ciclo de investimentos, a gente anunciou em janeiro, junto com esses 6 lançamentos. Esses 6 lançamentos, diga-se de passagem, não fazem parte desse ciclo. Então, o ciclo se inicia este ano com outras novidades, com mais inovação, com novos modelos de negócio, com mais investimento em tecnologia e sustentabilidade nas nossas fábricas. E a partir do ano que vem, pode contar com novidades importantes, não só no nosso portfólio, mas na nossa maneira de fazer negócios. Tem a menor dúvida de que você literalmente incendiou a curiosidade da nossa audiência aqui com essa tua fala. Eu não tenho dúvida que essa turma toda vai ficar ligadíssima nas comunicações da GM aí pelos próximos meses para não perder nenhum detalhe, com toda certeza. Agora vamos fechar aqui o assunto produtos, né? A gente não podia deixar de falar, obviamente, do Onix, né? Um dos veículos de maior sucesso de venda no Brasil. Então, é de se imaginar que, de novo, né, a nossa plateia aqui tenha muito interesse em saber quais são os planos de vocês para o Onix. O que você pode falar sobre isso? Bacelar, o Onix foi lançado pela primeira vez em 2012. Em 2019, salvo engano, foi feita uma atualização do modelo. É um carro muito bem vendido. A gente já vendeu ao longo desses 12 anos, né, de idade mais de quase 3 milhões de Onix no país. Hoje ele é um carro, diria, global. A gente vende ele para vários países da América do Sul, vendemos ele para a Ásia, é um carro muito bem aceito. E um grande orgulho para o Brasil, né? Foi aqui que ele se notabilizou, foi aqui que ele se destacou como um grande campeão de vendas. Portanto, né, campeão de vendas que nos dá tanta alegria, que nos deu e seguirá nos dando, a gente não pode parar. Então, em breve, e aí pense nos 7 bilhões de investimentos, pense nessa nossa perspectiva de modernizar, de alterar toda a identidade visual do carro, alterar a tecnologia, alterar a conectividade.
Pensa no Onix, né? No futuro, quem sabe, né? Com algumas características desses novos carros que estão chegando no mercado. Eu vou me dirigir aqui aos nossos autoespectadores com esse novo spoiler. Eu vou pegar o gancho aqui e dizer que vocês não podem deixar de escrever as suas sugestões de entrevistados para as próximas edições. Escreve aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade de trazermos outro super executivo da indústria, como o Fábio, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema da sua preferência. Fábio, agora falando um pouco sobre serviços, né? Eu gostaria de tratar aqui dois assuntos. O primeiro, uma ação super nobre de apoio humanitário que vocês estão desenvolvendo lá no Rio Grande do Sul, usando o OnStar. E depois, sobre uma tecnologia de recarga bidirecional que vocês demonstraram há poucos dias nos Estados Unidos. E já vai aqui a pergunta inevitável, né? Quando é que essa maravilha vai chegar no Brasil? Celar, antes de tudo, eu não posso mencionar nenhuma ação nossa no Rio Grande do Sul sem antes registrar aqui a nossa consternação, a nossa tristeza por tudo que está acontecendo, né, naquele estado. Nós temos uma fábrica importante lá, temos 7.000 pessoas, entre funcionários diretos e sistemistas, que fazem parte do nosso ecossistema, né, de montagem de veículos. Nós temos as famílias dessas pessoas. A gente teve, infelizmente, nossa fábrica não foi afetada diretamente, mas a casa de muitos dos nossos funcionários, infelizmente, ficou debaixo d'água e hoje eles perderam essas casas. Então, a GM, e não é por voluntarismo, não é por bom mocismo, mas é por obrigação, né, por sermos cidadãos locais, a gente está apoiando demais na reconstrução dessas casas, na reconstrução da comunidade, buscando formas de doar recursos financeiros, doar kits, doar carros. A gente tem, né, emprestado aí uma série de picapes S10 e montanas, algumas também, né, para a Defesa Civil, para a Cruz Vermelha, para o próprio governo do estado, para resgatar essas pessoas, né, e buscar posicioná-las em locais em que elas estejam seguras. E como parte dessas iniciativas, nós, no mês de maio, nós liberamos o serviço OnStar, todos os serviços do pacote OnStar, para todos os carros conectados da Chevrolet no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou dar um número aqui, talvez com uma possibilidade de errar esse número, né, na casa decimal aqui, mas a gente já mais ou menos conectou 40.000 veículos no estado do Rio Grande do Sul. Conectou para quê? Né? Conectou para que as pessoas que identifiquem qualquer tipo de situação de risco, elas possam apertar o botão do SOS e chamar a polícia, ou chamar a Defesa Civil, ou chamar o órgão que, de repente, pode apoiá-las, né? O carro é geolocalizado, e é muito fácil de você chegar até ele caso tenha um alagamento, caso tenha alguém para ser resgatado, caso tenha qualquer situação desfavorável que o carro possa, né, a tecnologia do carro possa ajudar a endereçar. A gente tem no carro também o Wi-Fi que tem antenas que são mais poderosas, bem mais poderosas do que a antena que está num celular. Então, numa área em que a conexão não é muito boa, né, todo e qualquer proprietário de um carro Chevrolet tem condições de se conectar para poder fazer qualquer contato ou qualquer reporte, né, de situações de risco pela qual alguma das pessoas esteja passando. Então, sim, temos uma parceria com a Claro, uma grande parceira nessa iniciativa, e considerando que a crise, o grande desastre climático ainda vai perdurar por algum tempo, até que as cidades sejam reconstruídas, que as pessoas voltem a ter o mínimo de dignidade para poderem morar nas suas casas, a gente vai continuar apoiando, né, essa iniciativa por mais algum tempo. Devemos anunciar isso nos próximos dias. Sobre a questão, né, da bateria bidirecional, eu diria, Bacelar, que esse é o futuro das estações de recarga, é o futuro da estrutura elétrica, né, de geração de energia das casas. É você ter condições de, uma vez que, né, o seu veículo ou que a sua casa tenha já abastecido todas as suas necessidades, que a energia que sobrou seja redirecionada para um outro item, outro utensílio, né? E não é só carro, pode ser para máquina de lavar roupa, pode ser, né? A internet das coisas está aí para nos provar que isso é possível. Nós temos, sim, nos Estados Unidos, um lançamento recente de uma estrutura bidirecional que possibilita, né, que a energia do carro possa ser compartilhada com o grid da casa, ou o grid de uma pequena empresa, ou de uma grande, sei lá, uma companhia de aluguel de carros. Hoje no Brasil a gente tem isso na ordem do dia aí da legislação, sendo debatido de que forma que isso pode ser feito sem causar disrupção de sistema, obviamente com a competitividade necessária para que isso seja instalado e estimule, né, o uso cada vez maior das pessoas por carros elétricos para poder apoiar, né, nessa transferência de energia de um lugar para outro. E imagino que em pouco tempo a gente tenha isso como uma tecnologia viável aqui também. Hoje não é. De novo, temos questões regulatórias, temos questões econômicas, temos questões até de importação desses equipamentos que não são produzidos no país, mas em breve o futuro claramente, né, é a de geração de energia bidirecional em casas, em empresas e em órgãos públicos e coisa que o vale.
Muito bacana, Fábio. Só voltando à questão do Rio Grande do Sul, né? Qualquer mobilização, qualquer iniciativa, ela é sempre muito bem-vinda. Nós temos mesmo que ajudar, fazer de tudo para ajudar nossos irmãos gaúchos. Na abertura do programa hoje, eu falei sobre uma iniciativa que está sendo apoiada aqui pelo Papo de Garagem, voltada para a fase de recuperação, né? De retomada de famílias e empresas da região, e que ela não depende de PIX de qualquer espécie, ela está totalmente apoiada em cima de recuperação fiscal, ou seja, é voltada para CNPJ, não vai desembolsar caixa de nenhuma empresa, recuperação 100% em cima de impostos federais. Então, a gente também dando essa contribuição, se solidarizando com vocês, solidarizando com o povo, nossos amigos gaúchos, e mais uma vez, tudo que a gente puder fazer para ajudá-los vai ser pouco. Vamos fazer de tudo para a coisa correr bem e correr rápido lá com eles, né? Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou só dar mais um recadinho aqui para os nossos amigos autoespectadores, para não esquecer de se inscrever no nosso canal, para serem informados sobre as nossas próximas atrações. Fábio, eu vou falar um pouquinho de sustentabilidade, que é um tema bastante defendido aqui no programa. Inclusive, nós temos um quadro específico sobre SG e mobilidade sustentável, que é conduzido pela Viviane Mansi, que é uma das maiores autoridades brasileiras no assunto. Eu sei que a GM tem iniciativas nesse campo e eu acho que seria uma boa oportunidade de você apresentá-las para o nosso público. Que bom, obrigado pela pergunta. Aproveitar para deixar um abraço aqui para a Vivi Mansi, uma colega querida, uma pessoa que eu também acompanho, admiro e respeito bastante. Sustentabilidade na GM. Sustentabilidade na GM, aí o ESG, né? Que é aquela, né, o acrônimo que acaba incluindo tudo, mas se você não toma cuidado, esse tudo de fato não é tão representativo. A gente lida com esse tema com muita responsabilidade. Muita responsabilidade porque o setor automotivo, historicamente, é um setor que talvez não tenha dado tanta atenção para o tema sustentabilidade, e aí eu incluo também questões sociais, como tem dado hoje. Hoje em dia, o setor está absolutamente transformado no que diz respeito à sua visão sobre sustentabilidade, sobre aspectos sociais, governança nem se fala. E a GM, especificamente, tem uma visão, primeiro, né, uma visão que eu diria que bastante arrojada, e que temos planos de ação e temos, né, KPIs que a gente, semestre a semestre, vem acompanhando a evolução desses KPIs, que é a visão de ser a empresa mais inclusiva do mundo. Inclusiva inclui, né, você colocar em funções de liderança todo e qualquer ser humano que tenha condições de ocupar essa função de liderança, independentemente de cor, de raça, credo, de origem, de preferência sexual. A gente vem ampliando o leque de líderes nessa empresa de uma forma bastante impressionante ao longo dos últimos anos. Isso é um orgulho muito grande que eu tenho. Vou dar um exemplo. Eu, logo que entrei na GM, você começou a sua fala dizendo que eu entrei em outubro de 22, né? Em novembro de 22, eu fui visitar as nossas fábricas no Brasil inteiro, depois na América do Sul, mas eu parei numa fábrica de motores da GM, no sul do país, que na minha cabeça, essa fábrica, né, fábrica de motores, eu que vim da indústria de tecnologia, eu imaginava ver uma fábrica suja, cheia de graxa, cheia de homem, né, montando esses motores, em Joinville. Levo engano. Vocês acreditam que 60% das pessoas que trabalham no chão de fábrica da nossa planta de motores de Joinville são mulheres? Talvez para quem seja, né, mais veterano do setor, isso não traga tanta surpresa, mas para mim trouxe e continua trazendo, e continua, eu acho que reforçando essa visão de que a GM está extremamente comprometida em ampliar, né, nos seus quadros de liderança ou de operários, né, o maior volume, né, de pessoas das mais diferentes e das mais, né, diversas preferências, cores, formas, gêneros, etc. Então, assim, estamos muito felizes com as metas que a gente tem alcançado e seguiremos evoluindo, seguiremos aprendendo e seguiremos buscando formas de fato, atingirmos essa visão. Do ponto de vista de sustentabilidade, nós hoje temos uma série de projetos espalhados pelo Brasil e América do Sul, inclusive, né, vários países da América do Sul, a gente tem projetos ambientais. Só no Brasil, 430 mil hectares de florestas estão sendo recuperados ou plantados com o apoio da General Motors, né? São florestas que ou antes ou que foram, né, derrubadas, ou que estão em áreas degradadas, ou áreas virgens que estão sendo, né, plantadas, florestas, para que elas possam rapidamente, né, ganhar o corpo necessário para que possam impactar positivamente o nosso meio ambiente. A gente tem nas nossas fábricas comitês de sustentabilidade. Eu tenho a felicidade de ser um dos líderes do comitê de sustentabilidade da GM América do Sul. A gente tem todas as principais áreas da nossa empresa envolvidas, e a gente tem metas de sustentabilidade para aumentar a quantidade de painéis solares nas nossas plantas, para diminuir a quantidade de água na cabine de pintura dos nossos carros, para aumentar o índice de sustentabilidade dos pallets que transportam as nossas peças, né, para diminuir o consumo de energia das nossas plantas, dos nossos escritórios, né, e de todas as operações dos nossos fornecedores, por exemplo. Temos também um trabalho de
de sustentabilidade com fornecedores, com concessionários. Esse ano a gente deve entregar o primeiro prêmio ESG para os nossos concessionários. Foi feito um concurso, esses concessionários, e pasmem, muitos deles já têm iniciativas ESG, né, de longa data, né, impactando suas comunidades, impactando, né, o ecossistema da sua rede. E eles fizeram essas submissões. Fizemos recentemente um trabalho de avaliação e votação dos projetos e em breve vamos anunciar os vencedores. Então, iniciativas que não são apenas da GM, elas transcendem, né, os muros da GM, ampliam o nosso ecossistema, são cada vez mais crescentes, cada vez mais sérias, cada vez mais profundas. E, no fim e ao cabo, eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar para o meio ambiente é acelerar esse processo de descarbonização da nossa frota, é acelerar o processo de transição e chegar num futuro elétrico assim que possível. Poxa, Fábio, parabéns por um portfólio tão robusto de projetos voltados para um objetivo tão nobre, né? Eu realmente parabenizo muito vocês por isso e pode ter certeza que eu vou encaminhar o seu abraço para a Vivi, que é o nosso orgulho, né, de tê-la aqui no nosso quadro fixo do programa, justamente uma iniciativa nossa para dar bastante luz para um tema tão relevante, particularmente para a nossa indústria, né? A gente está caminhando para o final da entrevista, Fábio, e já é meio que uma tradição do nosso programa solicitar aos nossos entrevistados que deem dicas profissionais para a nossa plateia, na sua maioria composta por jovens que buscam construir uma jornada tão bem-sucedida como a sua, por exemplo. Você poderia compartilhar com eles pelo menos 3 aspectos que vocês mais valorizam nos seus processos de captação de talentos? Vamos lá, boa pergunta. Pensando aqui alto e meio que de sopetão, Bacelar, eu diria que a primeira característica que a gente procura num líder, num ambiente como o que a gente vive hoje, de rápida transformação, de inovação, é inconformismo. Sabe, aquelas pessoas que entram e falam, não, eu vim receber a ordem do meu gestor, eu faço aquilo que a empresa pede para eu fazer, eu abaixo a orelha, né, para cada orientação que elas recebem, não são as pessoas que a gente tem procurado, né, para integrar o quadro dos executivos, os funcionários da GM. A gente quer pessoas inconformadas, questionadoras, pessoas que tragam novas ideias, pessoas que questionem mesmo o status quo. Ah, poxa, isso é assim, porque foi feito assim, há 30 anos e sempre deu certo. Não, precisamos mudar, precisamos reinventar, precisamos buscar formas de fazer diferente, melhor, mais rápido, mais barato. E essa característica, né, o inconformismo, eu acho que ela traz isso. E eu busco ir, né, os times buscam muito isso nas suas contratações. Uma outra característica, eu diria que a integridade. A integridade, ela não pode ser negociada, ela não pode ser distorcida, ela precisa, de fato, ser a principal tônica da atitude de qualquer executivo ou funcionário de uma empresa hoje em dia. Na General Motors, a gente vê isso como, é mais do que um mantra, é a origem, né, da nossa empresa, que é centenária já nos Estados Unidos e que será centenária a partir do ano que vem no Brasil. Nenhuma empresa chega onde a gente chegou com falta de integridade, com flexibilização na forma de fazer negócios. A integridade é fundamental para que a gente siga com a imagem e a reputação em alta, podendo fazer todas as transformações que a gente precisa fazer. E a última, você falou 3, né? Eu diria que trabalho em time. Mas trabalho em time não quer dizer 500 reuniões por dia com times dos mais diversos. Trabalho em time, para mim, é algo estratégico, é algo específico, quando você junta pessoas para, de fato, de maneira muito focada, pensar em novas ideias, pensar em soluções, pensar em formas diferentes de se fazer algo, né? Trabalhar sozinho ou trabalhar nos mesmos times sempre, talvez limite um pouco esse processo criativo, limite a nossa capacidade de promover as inovações que o mundo pede que a gente faça com uma velocidade cada vez maior. Então, inconformismo, integridade e trabalho em time. Fábio, eu não tenho a menor dúvida que o seu depoimento foi bastante rico e vai enriquecer muito a nossa biblioteca aqui, né? Todo entrevistado que passa aqui pelo programa, ele dá a sua contribuição. A gente tem uma lista lá no nosso canal específica com esses depoimentos, que é uma forma da gente aqui dar uma contribuição social também, né? De permitir que as pessoas, em geral, elas tenham acesso a essas opiniões de vocês, que são extremamente valiosas, e eles têm raros momentos, né, de oportunidade de interfacear com vocês e tratar, por exemplo, desse tipo de assunto, né? E agora o seu depoimento do Fábio da GM vai constar lá na nossa lista e certamente vai agraciar os nossos autoespectadores com mais um conteúdo super rico. Eu aproveito aqui para agradecer, Fábio, imensamente pela oportunidade, a tua agenda ter permitido que você estivesse aqui com a gente, né, que desse o seu tempo, doasse seu tempo, sua contribuição de conhecimento, experiência no setor, para a nossa audiência. Eles ficam assim super gratificados, a gente do nosso lado também fica satisfeito de abrir esse canal de comunicação, né, entre expoentes da indústria que nem você,
com o público final dos produtos e serviços da indústria. E eu acho que é um canal, assim, é uma carência que nós temos, né, dessa comunicação direta, e a gente aqui no Papo de Garagem procura prover esse canal de comunicação. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido uma experiência boa para você também. Bacelar, foi um prazer, uma honra, fico muito feliz em poder ter sido considerado para fazer parte desse programa, que vocês sigam produzindo cada vez mais programas, não parem, eu acho que é uma fonte de informação riquíssima para as pessoas interessadas no setor automotivo, não só em produtos, mas em toda a dinâmica do setor. Então continuem, contem comigo, contem com a GM e parabéns pelo trabalho. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que este programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy, a Unidas e a Jet Dynamics, e é apoiado pela Abla e Fenalto. Visite os sites deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Amigos autoespectadores, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Garagem, esperando que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Aproveito para lembrar de ativar as notificações para não perderem o anúncio das atrações da próxima edição e escreverem seus comentários aqui embaixo com sugestões e críticas. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Um abraço a todos e até a próxima!